Olá pessoal, na dica de hoje irei demonstrar para vocês como migrar um arquivo não estruturado, ou seja, um arquivo texto sem uma formatação no estilo CSV. Geralmente esses arquivos são exportados de relatórios ou mesmo de alguma rotina não muito padronizada. O primeiro passo que fiz para importar o arquivo foi colocar no final de cada linha um delimitador, e esse delimitador não coincidisse com alguns dados do nosso arquivo. E o segundo passo que fiz depois foi renomear o arquivo CSV. Vocês vão notar aqui, pessoal, que eu tenho aqui um arquivo de clientes que eu preciso fazer a importação, correto? E nesse arquivo, vocês vão observar que ele não é muito bem padronizadinho. Ele foi um arquivo exportado de um relatório. Ele foi exportado com extensão .txt. E eu vim, pessoal, e renomeei o arquivo para .csv e depois vim aqui no final e acrescentei aqui um delimitador para identificar aqui que seria quebra de linha, certo? Então eu coloquei aqui um pipe, tal como delimitador, porque eu vi que o pipe não tinha no meio dos meus textos aqui do meu relatório, então eu utilizei esse delimitador para poder importar. Então, pessoal, o que eu preciso importar? Eu preciso importar aqui desse arquivo o nome, a fantasia, o CGC, o fone, fax. Vocês vão observar que esse arquivo aqui, eu vou ter que ler linha a linha desse arquivo. Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que criar tipo um grupo para esse tipo de arquivo aqui. Então criar, por exemplo, para esse cliente, por exemplo, o copo locações veículos, eu tenho que vir e criar um grupo identificando que esse aqui como fosse um registro só, esse aqui identificando que fosse um registro só, e esse aqui identificando como fosse registro só. Porque a minha tabela de clientes, ele vai ter lá os campinhos separados e eu preciso fazer a leitura de cada um desses dos seus devidos campos. Porém, eu tenho que fazer uma leitura lendo essa linha, lendo essa linha, essa linha e ter um relacionamento entre elas, tá? Então no Fucop aqui tem como eu criar tipo, eu posso utilizar, por exemplo, aqui que esse aqui fosse a quebra do meu grupo, certo? Posso usar essa string aqui, ou poderia usar aqui, por exemplo, com contexto e nome para quebrar um grupo. Então eu criaria aqui o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e eu conseguiria identificar que esse aqui é um grupo do meu cliente, né? São os dados do meu cliente, certo? Então eu tenho que fazer a leitura desse arquivo e fazer alimentar uma tabela minha de clientes, tá? Então voltando aqui, indo aqui para o Fucop, eu criei um projeto aqui para demonstrar como fazer essa importação, tá? Eu criei aqui um projeto chamado arquivo não estruturado. Vou selecionar aqui, partir para frente aqui para a segunda etapa. Aqui eu indiquei o caminho onde está meu arquivo, tá? Coloquei a fonte de origem, o arquivo CSV. E o meu destino aqui, eu escolhi o banco de dados aqui Firebird, tá? Mas esse aqui, o banco de destino aí, vocês podem escolher o que vocês vão utilizar aí, fica a critério de vocês. Então eu vou partir aqui para a terceira etapa, tá? Na quarta etapa é onde nós vamos fazer esse processo, tá? Vocês vão notar aqui que eu tenho uma tabela minha de clientes diversos. Então vocês vão observar aqui que eu já tenho até uns dados já importados aqui, que eu fiz uns testes para demonstrar para vocês, tá? Então vocês vão observar que eu consegui importar esses dados e eu vou demonstrar para vocês como vamos fazer para fazer esse processo aqui dentro do Fucop Convert, tá? O primeiro passo, pessoal, que a gente tem que fazer é vir aqui no arquivo, que é no meu caso o cliente CSV, e selecionar essa opção, configurar arquivo CSV. Então nós temos que vir aqui e informar somente aqui o delimitador da quebra de linha. Você viu que a gente colocou lá no nosso arquivo o delimitador pipe, certo? Então eu tenho que vir e informar aqui para o Fucop Convert que esse é o delimitador da quebra de linha. Então ele vai fazer o que? Ele vai fazer a leitura desse arquivo. Então se eu vir aqui visualizar o arquivo, então ele vai ler o arquivo, vai criar aqui uma coluna chamada F1 e vai observar aqui que ele leu linha a linha, tá vendo? Então ele criou aqui, leu linha a linha. Então nós temos que fazer o que? Nós temos que agora, criar um grupo para identificar que esse aqui por exemplo, é o cliente com código 1 ou 2 ou 3, que seja. Esse aqui é outro cliente, esse aqui é outro cliente. Então a gente teria que agrupar esses dados para poder conseguir fazer a importação, certo? Então o primeiro passo que nós vamos fazer é fazer uma SQL, vamos tirar esses cabeçalhos aqui, tá? Esses cabeçalhos para a gente aqui não importa.
Então o que eu fiz aqui? Eu criei meu primeiro aqui. Vocês vão observar que eu tenho várias tabelas de destinos com a mesma, tá? Porque o primeiro eu importo, depois eu vou vir atualizando os dados das outras colunas. Então eu vou pegar o primeiro. Eu criei aqui, eu fiz aqui um select, tá? Aí eu usei uma variável aqui para ignorar. O que é essa variável ignorar? Se eu pegar aqui, ele é só uma condição que eu coloquei para ignorar os cabeçalhos. Eu falei, olha, eu quero que copie da posição a posição 4 seja diferente de full, da posição a posição 7 seja diferente de relação, que seriam os dados do meu arquivo. Então eu estou ignorando todos esses cabeçalhos que tiverem no meu arquivo. Então ele vai vir e vai pegar essa primeira aqui, eu quero ignorar isso, que tenha isso, que tenha isso e que contenha isso. Feito isso, ele irá ignorar o nosso cabeçalho aqui. Se eu executar, pessoal, vocês vão observar aqui que ele já ignorou os cabeçalhos, tá vendo? Então aqui o cabeçalho para a gente não é o importante. O que eu quero importar é só os dados, certo? Então vamos lá. Então eu fiz aqui o meu SQL, só fiz um asterisco e aqui eu não fiz nenhum tipo de tratamento. Os nossos tratamentos nós vamos fazer aqui na aba de mapeamento de campos, tá? O que nós vamos fazer? Nós iremos fazer o tratamento copiando as posições que nós queremos. Nós queremos identificar aqui, ó. Quando eu chegar aqui para eu identifiquei nome 2 pontos, então eu quero copiar de nome 2 pontos da primeira posição para frente até a posição fone aqui e extrair esses dados, certo? E assim pegar o fone e extrair os dados do fone até o final e tirar os espaços, né? Deu um trim ali para poder remover os espaços. E assim quando ele for ler o campo fantasia e o CGC e assim por diante. Mas para isso, para a gente fazer esses copies aqui, esses tratamentos desses dados, nós temos que fazer o que? Nós temos que criar um grupo aqui do Full Copy Convert para identificar que esse aqui faz parte de um mesmo registro, certo? Como que eu faço isso? Aqui no Full Copy Convert eu faço aqui, vou dar um F11 aqui para poder aumentar o nosso campo de visão. Então eu fiz aqui, eu criei aqui marquei aqui que o cliente diverso ID, que seria o meu ID, certo? Então eu vou gravar esse grupo lá no meu destino, seria como se fosse o código do cliente. E aí, pessoal, eu vou fazer o que? Eu vou colocar um auto incremento. Só que só se eu colocar um auto incremento, para cada linha que ele passar, eu criaria 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu quero o que? Eu quero que mantenha, para quando ele entrar nesse grupo aqui, manter o mesmo código. E quando chegar nessa linha aqui, eu quero que inicie outro código, certo? Então como é que eu faço isso? Aqui dentro tem a opçãozinha aqui do Code Implementation, que é a implementação de código, tá? Então eu venho o que? Vocês vão observar que eu criei aqui uma função chamada getCódigoGrupo, certo? E eu passei para minha função getCódigoGrupo o meu campo, que seria o F1, e o meu valor, que foi 0 aqui, de acordo com a linha que ele vai passar, ele vai incrementando. Como que essa função getCódigoGrupo eu criei? Eu vim aqui, mine, private, e vim aqui, cliquei com o botão direito e criei essa função getCódigoGrupo, certo? Então eu vou abrir ele aqui para demonstrar para vocês o que eu fiz. Então o primeiro passo, pessoal, eu fiz aqui, eu fui, peguei o valor, joguei aqui a nova sequência e eu faço o que? Quando vier o meu registro, eu vou olhar o registro anterior. Aí eu vou pegar o valor do meu registro anterior. Então, por exemplo, eu estou no registro que chegou aqui nesse, por exemplo, eu cheguei aqui nesse registro aqui, ó, nome. Eu tenho que olhar o meu registro anterior, se é igual a esses tracinhos aqui, ou se fosse algum outro, por exemplo, se eu poderia também observar pelo campinho nome aqui. Mas eu usei essa informação para poder identificar que é a quebra do grupo, certo? Mas eu poderia usar qualquer outro, poderia usar o nome, que eu sei que nome tem todos eles, tá vendo? Então o que eu fiz? Eu venho e criei e identifico o registro anterior é igual a esse aqui, então eu permaneço, eu não faço o código zerar, tá? Eu faço o código manter. Então o que eu faço aqui? Então eu verifico, o registro anterior que eu tô lendo o registro atual, o registro anterior é igual a esses tracinhos, aí ele vai falar assim, se for igual, pessoal, ele vai fazer o que? Ele vai pegar e vai resetar a sequência, setando mais um. Então, por exemplo, eu tava com a sequência 1, 2, eu tava com a sequência 1,
aí 2, aí ele vai assim, opa, agora é a próxima sequência, então eu vou ter que somar o 2 mais 1, então ele vai jogar o 3 e vai retornar essa sequência para cá. Se não for igual, pessoal, ele vai manter a mesma sequência. Então o que, que ele vai fazer? Então ele vai criar um agrupamento ali e vai, o Copy Convert vai te gerenciar isso aí. Então a função ficou bem simplesinha, tá? Eu vou demonstrar para vocês aqui, ó, que ele vai fazer esse tipo de situação. Então eu vou cancelar aqui só para demonstrar para vocês. Se eu pegar aqui, pessoal, eu fiz aqui para importar o nome razão também. Criei uma funçãozinha aqui, tá? Que ele vai vir e vai pegar a linha atual que eu tô, né? Ele vem o valor da linha atual e ele vai pegar a posição e vai verificar. Ó, vai identificar o nome na linha mais 5, a posição, né? Ele vai pegar o nome, no caso ali, vai pegar a posição do nome até essa posição fone aqui. Então eu venho aqui, peguei até a posição fone, eu copio do nome até a posição do fone menos 1. Feito isso, eu identifico. Se veio vazio, eu dou um skip para pular o registro. Significa que eu não quero, significa que eu estou lendo outro registro que não seja o nome, tá? Então quando eu uso essa função skip, ele tipo pula o registro. Então, por exemplo, vou demonstrar para vocês aqui, vou comentar ela só para demonstrar para vocês o que ele vai fazer. Se a gente não colocar essas funções skips aqui, certo? Vou comentar, vou dar OK. Quando eu pego, deixa eu ver aqui no fone se eu tenho alguma função skip também. Vou tirar também e vou dar OK, certo? Então eu vou pegar aqui e vou gerar uma prévia. Então vocês vão colocar mais registro aqui e colocar uns 20. Então pessoal, vocês vão observar aqui, tá vendo? O que o Full Copy Convert ele fez? Então ele começou, ele encontrou os tracinhos, né? Ele falou, opa, ele foi, encontrou o próximo tracinho e colocou 2. Aí o próximo ele já identificou, ó, é 3. Aí ele vai olhar, o anterior é tracinho? Ainda não, então ele manteve o 3, tá vendo? Quando ele chegou aqui no Diesel, que era o próximo, Diesel Full Copy, que era o próximo cliente, ele identificou o registro anterior. É o tracinho? É, então eu vou somar mais um. Então ele manteve, tá vendo? Então ele criou um grupo para a gente poder conseguir importar esse registro. Então ele vai falar assim, ó, o 3, o 4, aí vai começar, colocou o código Full Copy para 3, o copy 4, o código 5 e assim sucessivamente para todos os seus arquivos. Só que você vai observar aqui que ele criou uns outros aqui, ó, que a gente não quer, ó. A gente não quer colocar isso aqui, esse, senão vai dar erro de duplicidade, porque o meu campo é chave lá, é chave primária, então eu tenho que dar somente um insert int. Então por isso eu vim aqui no meu nome aqui e fiz um if aqui, que se o nome for igual a vazio, então eu quero pegar só os dados do nome, certo? Peguei só os dados do nome. Nome veio vazio, então eu pulo, só quero pegar os nomes, nome e telefone, certo? Então eu venho aqui, OK. Se eu vim aqui fazer a prévia, você vai observar aqui, ó, ele já pegou aqui, ó. Então ele já colocou 3, 4, 5, então ele ignorou aqueles 1 que estava nulo, então pegou o nome. Só que aí eu preciso pegar os outros dados, tudo bem, mas os outros dados você vai conseguir pegar, vai ser na próxima, na próxima passada, porque o primeiro passo que a gente tem que fazer, nós temos que preencher a primeira informação ali, que são, por exemplo, a primeira linha que a gente pegou a primeira linha aqui. A gente passou dessa linha, então a gente pegou, como ele não é padronizado, que não está um na frente do outro, então o que eu preciso fazer? Nós precisamos ler essa primeira linha aqui, certo? E vir aqui e guardar o nome e o telefone. Na segunda vez nós vamos fazer um update, que nós vamos pegar o grupo 3, vamos atualizar fantasia e fax. Aí vamos fazer um outro update para atualizar CGC, inscrição estadual. Aí depois vamos fazer um outro update para atualizar endereço e contato. E outro update para atualizar o bairro e cidade, certo? Então, como nós não temos tudo numa linha só, nós temos que criar um grupo. O primeiro registro que a gente for inserir vai ser o nome e o telefone. No segundo nós vamos atualizar a fantasia, o terceiro atualizar, o quarto atualizar e o quinto atualizar os demais dados. Então no caso a gente teria tipo um insert e mais
4 updates, correto? Então, voltando aqui, como eu estava demonstrando para vocês. Então, o primeiro passo, eu vou fazer o insert, ele vai gerar um script de insert. Então, vocês vão observar que o outro, eu já criei um tipo de execução que é 4 para atualizar. Então, eu vou fazer o que? Eu queria definir que eu vou inserir esse primeiro na ordem de conversão. Na segunda linha que eu estou lendo, eu fiz o que? Eu usei o mesmo SQL, certo? Mantive aqui o meu código cliente, tá? Você vai observar aqui que ele teve o mesmo código aqui igualzinho, tá? Inclusive a função aqui ela ficou comum para todos os nossos implementação de código. Ele só fez a chamada para manter a mesma ordem, porque a gente sabe que quando a gente lê uma vez o arquivo, lê a segunda vez, lê a terceira vez, ele vai manter a mesma ordem, certo? Então eu vim, agora eu tô lendo o que? A segunda linha, que seria a fantasia e o fax. Então é a mesma situação aqui, pessoal. Eu venho aqui, pego aqui a linha, né? Transformo aqui ela de variante para string. Pego a posição do campo fantasia, certo? Pego a posição do campo fantasia mais nova, que seria se eu pegar só a posição do campo fantasia e eu copiar daqui, ele pegaria dessa posição. Então eu somo mais a quantidade de caracteres e venho e copio a primeira linha até o final da linha. E depois eu pego a posição de tal fax e tem a posição aqui, copio a fantasia da posição até a posição fax, certo? E faço o mesmo tratamento. Se a fantasia vier vazia, então eu dou um skip no registro. Se não, eu dou um skip, se não, eu continuo e dou o result da informação da fantasia, certo? Até aí, pessoal, tudo tranquilo. Então vocês vão observar aqui que é o mesmo procedimento aqui para o fax, tá? Ele faz a mesma coisa, ele copia a posição do fax. E aí, quando eu fazer a prévia aqui, vocês vão observar que agora ele vai gerar o update, tá vendo? Ele vai pegar somente as empresas que tem fantasia e vai dar um update. Vai dar um update na cliente diverso, fantasia. Vai colocar aqui, atualizar fantasia e o nome, onde o cliente diverso igual a 3, que é aquele códigozinho do grupo que nós criamos, certo? Então, vou até demonstrar aqui. Acho que eu vou tirar esse do fax aqui, porque acho que esse do fax aqui ele não é interessante para a gente deixar esse skip aqui. Vamos ver que aí ele vai fazer mais, porque ele pode ter no fax null, tá vendo? Então a gente não pode pular ele. Então é importante que a gente quer pegar aqui só as fantasias e os fax. Se vier null a fantasia, a gente se vier null fax, a gente vai setar null nele, certo? Então, pessoal, aí ó, o mesmo procedimento que eu fiz aqui para a terceira linha, tá? Que eu peguei o CGC e a inscrição estadual, também fiz o mesmo processo. Aí, pessoal, aqui para cada um desses aqui, como eu fiz o primeiro, depois eu só vim aqui e mandei clonar, tá? Eu clonei a tabela e só troquei o tipo de execução aqui para facilitar. Então, por exemplo, se eu quiser importar outro campo que eu tenho no meu arquivo, eu só venho aqui, vou mandar clonar aqui a tabela e ele vai criar um novo registro. Eu só simplesmente vou alterar as informações dos campos que eu quero, tá? Então, por exemplo, aqui o terceiro campo que eu importei o CPF CNPJ e a inscrição estadual. No CPF CNPJ eu já fiz um tratamento aqui que eu quis remover os números do CPF CNPJ, porque na minha tabela de cliente eu não salvo ele com esses pontinhos, a formatação do campo, tá? Então aqui no Fullcopy Convert a gente tem essa função aqui que é o f-only number, né? Somente número. Então ele vem, eu vim aqui, peguei a posição do CGC, verifiquei se ele está vazio. Se é vazio eu pulo, se não eu continuo, certo? E eu falei assim, opa, peguei o CGC, então eu quero extrair somente os números. Então ele vai fazer o que? Ele vai, se eu fazer uma prévia aqui, ó, vocês vão observar que ele vai pegar aqui ó, o CGC, certo? Que é o valor que veio, e o resultado que deu copy do registro ali, ele me retornou somente os números, certo? O mesmo procedimento que eu fiz para a inscrição estadual, certo? Eu vim aqui, copiei a inscrição estadual e dei o retorno nele, certo? Feito isso,
eu vou partir agora que eu quero importar agora o endereço, certo? No meu caso aqui, eu quis importar a minha tabela de endereço. Ele tem um campinho aqui, pessoal, que é o ID cidade. No nosso arquivo, vocês vão notar aqui que eu tenho a minha cidade aqui descrita no meu arquivo junto com o estado, certo? Então eu venho aqui, identifiquei que eu tenho essa cidade, só que na minha tabela de destino, a minha cidade fica em outra tabela e vem o relacionamento para cá. Então se eu vim aqui, eu tenho as minhas cidades cadastradas aqui, ó. Então eu preciso fazer o que? Eu preciso vir e consultar nessa tabela de cidades o estado e a cidade para retornar esse código ID aqui para poder gravar na minha tabela de destino, certo? Então como que eu faço isso? Então vocês vão observar aqui que eu mantive aqui o cliente diverso, que é o mesmo código dos outros anteriormente, certo? E aqui na minha tabela cidade, na implementação de código, vocês vão notar que eu fiz alguns tratamentozinhos aqui, certo? Já ficou um pouquinho mais complexo, tá? Então o que eu fiz? Peguei a primeira linha, peguei a posição da cidade, copiei o nome da cidade, peguei a posição do estado, copiei o nome do estado, criei aqui uma variável chamada ID cidade, certo? Que ele é inteiro. E fiz o que? E verifiquei. A minha cidade aqui, ela é diferente de vazio? É. Então eu tenho que fazer uma consulta lá na minha tabela cidade, certo? Vou observar que eu criei uma variável aqui do tipo SQL, que ele vai montar uma sentença SQL para consultar lá no meu destino para me retornar o código da cidade. Vocês vão observar aqui que eu fiz um select, ID cidade e o nome e um outro campo aqui que é o cidade, certo? O que o full copy convert ele vai fazer? Eu vou usar essa função chamada fgetValueSQL. Eu vou passar o meu SQL com a cidade e o estado e vou informar para ela que eu quero que você me consulte lá no destino e pegue a minha transação corrente. E essa função também está aqui disponível nessas funções aqui, ó, get ID corrente connection, né? Então eu venho e ele vai me retornar o que? Ele vai me retornar uma lista de array de string, tá? Então ele vai criar do tipo tf string array e ele vai me retornar para cada. Então esse select ele tem que me retornar um registro somente, tá, pessoal? Então ele vai pegar o primeiro registro que ele encontrar. No meu caso aqui, cidade estado. Ele encontrou o primeiro registro, ele vai me retornar esse array. Ele vai me retornar o ID cidade na posição 0 e o nome da cidade na posição 1, certo? De acordo com as posições que vocês definirem aqui, ele vai retornar as informações dentro do array para vocês. Então, na primeira posição, eu quero pegar só no meu caso o ID cidade e eu retornei aqui o ID cidade. Eu vou verificar, o meu valor que retornou aqui é diferente de vazio? É. Então, eu converto ele para inteiro, tá? Então, eu identifico. Se a cidade for igual a 0, então eu pulo o registro. Se não, eu dou o retorno do meu ID da cidade. Aí, pessoal, vocês vão me questionar o seguinte: ah, mas nem todas as cidades às vezes é padronizada. Quando é não muito padronizada, aí existem algumas formas. Ou vocês teriam que fazer uns ifs aqui para trocar o nome da cidade, ou criar uma função que faz um parser do nome da cidade, né, que daria um pouco mais de trabalho. Ou vocês teriam que entrar naquela rotina que a gente tem nos nossos vídeos tutoriais, que é criar um depara manual ali. Você teria que criar uma rotina de depara e fazer o depara dos municípios e gravar e depois importar, tá? Nos nossos vídeos que a gente tem no nosso canal, tem ali um vídeo tutorial explicando como criar essa rotina de depara. No nosso caso aqui, nós queríamos demonstrar esse recurso aqui que existe na ferramenta, então nós utilizamos esse tipo de recurso para demonstrar para vocês. Mas aí vocês podem estar fazendo alguns tratamentos para poder importar esses dados, certo? Feito isso, pessoal, vou compilar aqui e vou fazer uma prévia do
da nossa alteração, da nossa implementação. Então vocês vão observar que ele já setou aqui o ID da cidade e com o código. Feito isso, eu vou marcar todas aqui como finalizado e vou partir aqui para a última etapa, tá? Então ele vai vir aqui, vai deletar, vai inserir, vai atualizar os nossos dados, tá, pessoal? Opa, finalizou aqui. Então nós podemos vir aqui observar a nossa tabela, certo? Eu vou até limpar novamente só para vocês acompanhar. Vou dar um delete from aqui. Ele limpou, então nós vamos visualizar aqui, nós não temos dados nenhum, tá zerado nossa tabela no destino. Vou mandar converter aqui, só para demonstrar para vocês. Finalizou, nós vamos voltar aqui e vamos observar que ele preencheu os nossos dados corretamente aqui, ó. Então ele gerou aqui 12 registros, certo? E aí ele veio e já preencheu aqui o nosso razão, a nossa fantasia, o nosso CNPJ, a inscrição estadual, ó, o código da cidade, tá? Então o que ele não conseguiu encontrar aqui ele deixou vazio, tá? Aí tem que fazer os tratamentos específicos de cada um. Então nós já preenchemos nosso fone, fax, e a gente não só importou nesse vídeo aqui o endereço e o bairro, mas é o mesmo procedimento ali. Nós temos que vir e criar ali um novo para atualizar o endereço e o bairro. Então, pessoal, era isso aí que eu gostaria de demonstrar para vocês, que temos como fazer a importação aqui de um arquivo não muito estruturado, tá? Só temos que fazer algumas modificações no arquivo, a gente deixar ele de uma forma que nós conseguimos ler o arquivo, certo? É isso aí, pessoal. Queria demonstrar para vocês. Até a próxima. Até mais.